Os parceiros aí da torcida do Olaria, vamos trocar uma ideia, saber um pouco como que é a caminhada da torcida, saber um pouco sobre o time, né? Um grande time tradicional, dando sequência aí nos nossos conteúdos, beleza? Rapaziada, torcida jovem do Olaria aí, sem mais delongas, né, velho? Para apresentar aí, a gente falar da torcida não tem como não falar do time, né? Então, pra quem vive aí, né, mesmo trocadilho que eu usei na gravação anterior, pra quem vive em outro planeta e não conhece o Olaria, fala um pouco do Olaria aí pra gente. Vamos lá, o Olaria é um clube tradicional da Zona Norte do Rio de Janeiro, né? Um clube centenário, né? Chegou agora nos seus 105 anos de existência. E com toda a dificuldade que um clube pequeno tem, não é diferente aqui no Olaria, né? Vivenciando agora essa pandemia mundial, não é diferente também aqui, a gente também está sofrendo com essa situação. O Olaria tem montado aí, está montando com muito esforço, uma parceria, um gestor que veio somar dentro do Olaria, está desenvolvendo um time para o início do campeonato que começa agora 19 de setembro. A gente acredita que esse time vai da liga e a gente vai disputar bem esse campeonato carioca. É um time centenário ali, né? Sim. A gente, fazendo algumas pesquisas, a gente acabou vivendo aí o auge dos times tradicionais da década de 60, 70, 80, né? Essa grande quantidade de times aí atrapalha de alguma forma? Porque, por exemplo, a gente tem São Paulo, tem Portuguesa, Juventus e o Nacional. Mas vocês têm time pra caralho, né, velho? Atrapalha de alguma forma isso daí? Sim, acredito que sim. Nós temos aqui próximo, por exemplo, o Bom Sucesso, né? Um clube muito próximo do outro, com certeza. A experiência que vocês têm lá em São Paulo também não é diferente aqui. Porque se não existisse o Bom Sucesso, o Olaria teria mais força. Né? Se não existe o Olaria, o Bom Sucesso teria mais força. Então, consequentemente, indiretamente, tem essa diferençazinha. Bom, o início da torcida surgiu, eu com 16 anos, eu tinha, e acompanhava o Olaria já desde os meus 12 anos, e a gente presenciava, nessa época o Olaria tinha um quadro social muito grande, muito número de sócios. E disputávamos com os grandes aí, mole em quadro social. E a gente percebia, quando o Olaria recebia aqui no seu estádio, na Robariri, à noite, os grandes do Rio de Janeiro, que é Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, vinha na Bariri, saía gol do adversário, Caio. A social do Olaria gritava gol. E aquilo ali me incomodou muito, eu sou sócio do Olaria, eu pago mensalidade, eu frequento o meu Olaria e do meu lado tem um amigo que faz a mesma coisa que eu, comemora um gol do Flamengo, comemora um gol do Vasco, e aquilo ali me incomodou. Então eu fui pra casa naquele dia muito chateado, né? E eu falei, pô, não é possível, tá na hora de a gente mudar esse pensamento do associado, vamos criar uma organizada, vamos criar uma torcida para valorizar a nossa instituição, que é o Olaria Atlético Clube. Então eu tive essa ideia junto com alguns amigos, né? Que outros vieram depois, como esses 3 amigos aqui que estão aqui hoje, de frente na torcida, o Dente, que é o nosso vice-presidente, o Diego, outra amiga aqui. Então o que acontece? Nós criamos naquele momento uma identidade para dizer que o Olaria tem uma torcida, porque o associado vinha e torcia no Vasco. Não tinha sentido, cara. Então a gente criou e graças a Deus hoje eu me sinto realizado junto com amigos e junto comigo que desenvolveram essa organizada. E hoje essa torcida faz 22 anos, muitos passaram, muitos chegaram, né? E nós estamos aí com muita história para contar. Patrocínio não tem. O que a gente tem é amor, meu irmão, é 22 anos. E é tudo na raça, né? Tudo São 22 anos de muita raça, muito carinho, muito amor pelo Olaria. Porra, viajar 3, 4 horas de carro, apertado 30, 40 cabeças numa van de 15. Isso é muita coisa mesmo. Foi assim contra o Itaboraí, a última viagem que nós fizemos, né? Muita coisa, meu amigo. Cara, e qual que é a importância disso pro time? Porque assim, eu ouço muito falar que às vezes tem diretoria que não quer torcida porque é alguém que vai reclamar, porque é alguém que vai cobrar. Só que por outro lado a torcida ela é a única, acho que é o único oxigênio que o time tem para poder existir, né? Acho que quando tudo acabar vai estar vocês aqui. Qual que é a importância disso? Já passou por um momento com alguma diretoria em específico que é um pouquinho contra a nossa torcida. E a gente cobra. Se a gente tiver que xingar, a gente vai xingar. Se tiver que elogiar, a gente vai elogiar. Aplaudiremos. Mas hoje a gente tem uma gestão no futebol que está com a gente. Que quer nosso apoio, quer a nossa ajuda. E por conta disso também, a nossa questão de renovar a torcida para esse meio. Sair um pouco da violência, da brincadeira, da farra,
e voltar a apoiar mais o clube. Eu tava ouvindo falar de acabar com os campeonatos estaduais, né? E pô, como é que é torcer para um time, por exemplo, que depende disso daí, né? É o ápice, né, para um time menor, primeira divisão de um estadual, seja aqui, seja em São Paulo, seja em Minas. E aí estão falando de acabar com o estadual, times milionários aí, coisa de outro planeta, e pô, você resgata a paixão do bairro, torce pro time, o time da quebrada. Como é que é manter essa caminhada aí com toda a dificuldade de hoje em dia? Bom, torcer para um clube tradicional, torcer para o Olaria é fácil e complicado ao mesmo tempo. Por quê? Porque torcer para o Olaria é diferente de você torcer para um dos 4 grandes do Rio de Janeiro. Você torcer para um clube de menor investimento tem que ter paixão. Você tem que ter paixão acima de tudo. Você tem que estar ali no dia a dia. Você senta na arquibancada, o presidente está do seu lado. Entendeu? Você viaja, você senta na mesma arquibancada lá, o presidente também está do seu lado. Então, está todo mundo próximo, está todo mundo muito junto e você acaba criando um ambiente de amizade, um ambiente familiar. É muito bonito isso. Isso você não encontra nos clubes grandes, porque você estando lá, por exemplo, aqui nós temos a nossa torcida, vamos dar um exemplo da torcida do Vasco. Você estando lá ou não, indifere. Só mais um. Você é apenas mais um. Se você sai com um ônibus com 100, com 1000, indifere. Aqui não, se eu faltar, se o Dente fez faltar, se o Bruno fez faltar, muda muita coisa. Cadê o amigo? O presidente pergunta, o funcionário do bar pergunta, cadê o amigo que não veio? Por que ele não veio? O que está acontecendo? Ele está com algum problema? E assim a gente se une, assim a gente se junta. E falando sobre estadual, nós vivemos uma realidade muito diferente dos grandes. Os grandes, eles têm N competições para disputar. A gente tem o estadual. Deus quiser, a gente vai chegar a um nível nacional, vamos disputar uma Série D, uma Série C, Deus quiser. Exatamente, porque a ideia, como o Olaria é um clube gigantesco, nossa ideia é estar nas cabeças. É estar lá em cima, disputar uma Série A, quem sabe. Esse é o nosso sonho. Então, por isso que eu falo da facilidade de você torcer para o clube e das dificuldades. Porque hoje a gente está numa Série B, está disputando a Série B no Carioca, e a gente almeja o acesso. Que todos nós aqui queremos que esse acesso ele chegue esse ano ainda, para que ano que vem nós possamos disputar a Série A do Carioca. Aí você começa a pleitear vagas em competições nacionais. É aí que o time se mantém vivo. Né? Como que é torcer para um time que às vezes não tem calendário? Complicado. Você não tem... É meio que um bicho-papão, né? Você vai conversar com alguém que torce para times maiores, você tem aí de 1 milhão de competição. A gente acabou de falar agora de acabar estadual, mas às vezes não tem calendário, assim, às vezes você conversa com alguém, a pessoa fala, opa, você torce para esse time, como é que é isso daí? É complicado porque, assim, a federação, a FERJ, ela faz um bololô no calendário que já é curto pra gente, um calendário que é sempre incerto por causa da federação, porque o nosso campeonato tem ano que começa em fevereiro, tem ano que começa em maio, tem ano que começa em abril. A gente nunca sabe quando o estadual da Série B ele vai começar de fato. Esse ano está começando em setembro. Devido à pandemia, assim. Mas eu tenho certeza que se não fosse por causa da pandemia, entre fevereiro, maio ou talvez junho a gente começaria. Porque aí tem o primeiro arbitral. No primeiro arbitral a gente vai começar em fevereiro. Beleza. Aí tem um arbitral em janeiro. Não. Agora vai ser em março. Não, agora vai ser em maio. E assim a gente fica nesse jogo de empurra e a gente também fica numa ansiedade porque a gente quer ver o nosso time jogar. Nós temos 3 meses de atividade. O futebol da Série B ele tem 3 meses de atividade. E a gente fica nessa ansiedade de querer ver o time jogar, querer torcer, fazer a nossa festa, mas infelizmente devido a uma má administração, uma má gestão da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a gente fica à mercê do que pode acontecer. Será que vai ter esse ano? Será que não vai ter esse ano? O clube A, o clube B, o clube C desistiu. Será que a gente vai ter? E é sempre uma incógnita. Todo ano, chegou em janeiro, vai ter? Eu chego pra ele, vai ter? Não sei. Bruno, vai ter? Não sei. Vai ter. Beleza, aí a gente vai. É assim aqui. Todo mundo aqui comemorando, bandeirando, se divertindo. Eu acho que esse é o nosso maior foco. Cantando, né? Cantando loucamente, porque a gente nunca para de cantar. Tem uma rotina, né, Caio? É saber que o Olaria tá jogando sempre, tendo uma programação, ter um calendário. A importância do Olaria ter o acesso
e fazer uma boa primeira divisão para que ele possa, com a classificação da primeira, fazer um calendário, né? Porque aqui na Federação do Rio, para você chegar na Série D, todas as federações no Brasil, né? Você tem que fazer um bom posicionamento no estadual, que aí você garante um calendário para o ano seguinte. Então essa é uma das maiores expectativas nós como olariense, fazer com que o clube tenha um calendário a seguir durante o ano. Porque depender de 3 meses de um campeonato Não dá, né? é muito complicado. E os outros 9 a gente fica parado, né? Esperando os próximos 3 meses. E aí que a torcida dispersa, e aí que não tem acaba, não tem jeito. Né? Você não consegue manter uma sede, por exemplo. Como é que você vai manter uma sede com Infelizmente a gente não tem como. 3 meses? Mas o que acontece, a expectativa, acabou o campeonato hoje, a gente já está se programando para o ano que vem. E a gente é muito unido, tanto que a torcida tem 22 anos, vivendo de 3 meses praticamente, e estamos aí. Esse ano a gente tá confiante na subida do clube. A gente confia que o clube tá para ganhar, para lutar de verdade. E, por exemplo, a sede que a gente nunca teve é um dos nossos projetos aí para 2021. Da hora. Entrando no última pauta aqui, não podia deixar de falar da rádio, né? A grande angústia do torcedor que não tem a mídia do lado é saber o jogo, né? Eu já tive experiência de tipo, saber quanto estava o jogo falando com o parceiro que estava lá. É uma coisa que vocês falam bastante na rádio, né? Que até então não tinha. Viu história aí que foi para um jogo, não tinha luz, né? Alguma história assim. Fala um pouco da rádio aí, hoje assim, é o braço do Olaria. Sim, verdade. Assim, a nossa grande dificuldade no início, por exemplo, Olaria e Goitacás, lá em Campos. Eu estava aqui, estava todo mundo reunido. Como é que a gente vai saber quanto está o jogo lá? Nenhuma mídia mostrava isso e a gente não tinha internet naquela época. E aqui mostra, às vezes, na internet, tá futebol interior da... Tudo bagunçado. Até que surgiu o nosso amigo Bruno, ele vai seguir agora falando sobre a rádio, porque eu como torcedor, eu vou colocar em 2009, 2008, eu não tinha acesso, só fosse pro jogo. Se eu fosse pro jogo, eu saberia contar. Aí o Bruno ligava, contra o amanhã, tá 1-0 o Olaria. O Olaria tá perdendo. O Olaria acabou de fazer um gol. Aí ele sabia e ia passando pros outros que estavam próximos, porque a gente não tinha aquele facilidade. sofrimento, cara, de você estar vindo uma rádio Globo, uma rádio Tupi aqui no Rio de Janeiro, em Godofredo Cruz, Americana e Olaria segue 0-0. Daqui a Deus sabe quando vai parar. Então, em 2010, o Olaria tinha feito em 2009 o acesso e foi convidado a disputar uma Copa Rio, que é uma espécie de segundo turno, segundo semestre, uma competição que daria uma vaga à Copa do Brasil. E o Olaria, nessa ocasião, jogava contra a equipe do Boa Vista, aqui na Rua Bariri. Como o jogo anterior da primeira fase da Copa Rio teve um problema no estádio, torcedor jogou alguma coisa no árbitro, o Olaria perdeu 2 mandos de campo. Então foi pagar o primeiro com portões fechados. E aí a gente, como é que vai ver o jogo? Aí eu, Bruno e mais alguns deu uma desperto, entrou, porque dentro do clube você tem a parte do campo, então aquela parte fica fechada. Mas a gente deu um jeitinho, aquele jeitinho brasileiro, a gente subiu uma escadinha e foi lá pra cabine de imprensa de rádio, porque a gente sabia que não ia ter imprensa. Se tivesse a imprensa de região dos lagos, cobrindo Boa Vista, também não tinha. Nós chegamos lá, sentamos e começamos a assistir o jogo. E de repente chegou uma ideia brilhante do meu amigo Clécio Viana. Ele trouxe um computador, ele tinha uma rádio pela internet, e ele pegou esse computador dele, sentou na bancada lá e tentou, peraí, vamos tentar fazer uma transmissão. Aí pá. Ih, tá pegando. E aí começou. Aí tinha eu, mais os 3 amigos lá. Quem vai narrar? Quem começa a narrar? Aí um narrava um pouquinho, o outro narrava um pouquinho. Ninguém nunca teve experiência disso aí, né? Com toda a simplicidade, sem nenhuma vaidade, cara, o Clécio me deu o microfone e eu comecei a narrar e, na minha simplicidade, não, vai você um pouquinho. Não, continua. Tá indo bem, tá indo bem. Não, vai você. E aí, dei sequência, concluí o jogo. Pô, saí daqui feliz da vida, o Olaria empatou e classificou. Foi 3-3 esse jogo. Foi em 2010, eu não lembro a data exatamente, mas foi no segundo semestre. E o Olaria, e a história da rádio começou, né? E no ano seguinte, o Olaria da primeira divisão, nós criamos essa web rádio Jovem Olaria. Foi a primeira web rádio criada e registrada na SERJ aqui no Rio de Janeiro, Associação dos Cronistas do Estado do Rio de Janeiro. Depois veio muitas outras, veio a Fute Rio, veio várias web rádio no Olaria, no Rio de Janeiro. Mas nós fomos a pioneira, por isso que a gente tem aquele logo lá no nosso site, a pioneira, uma estrelinha. É uma situação que nós conquistamos e a SERJ reconhece isso. E o que acontece? Depois disso aí, nós tivemos dificuldade para transmitir, porque nós achávamos que podia pegar um
um notebook lá E começava, fácil, né? de repente chegou a fiscalização da Sérgio. Aí vocês não podem fazer jogo, é direito da federação, da Sérgio, vocês têm que dar credenciamento, e eu naquela hora chateado, como é que é? Eu na minha casa, no meu campo, vocês, quem são vocês? Aí eu bati de frente, aí os colegas, não, calma Bruno, calma. Aí resolvemos a situação, abafou, aí pegamos todos os dados para poder credenciar, registrar a rádio, registramos a rádio, fomos no Ministério do Trabalho, registramos todos como jornalista, né? Naquela época, Caio, tinha uma situação no Ministério do Trabalho que qualquer pessoa que exercesse informação poderia se tornar um jornalista. Então nessa lei, não lembro qual a sigla da lei, nós entramos e todo mundo carimbou a carteira de trabalho como jornalista. Que louco, cara. Então nós conseguimos, com carimbo de jornalista, naquela época, fazer o credenciamento na Sérgio. Então credenciamos algumas pessoas e começamos o nosso trabalho, né? E eu também tenho essa alegria também de dizer que também, né, a ideia do Clécio, mas eu também estava junto no início dessa trajetória. Assim, é um outro fato que também me deixa muito feliz de estar presente. Só não fundou o clube, né? Não, mas assim, eu me sinto muito feliz, sem nenhuma vaidade quanto a isso, mas assim, e saber que a rádio está voltando, que nós paramos em 2016, devido a alguns problemas internos, inclusive com a minha pessoa, o Diego estava nessa época trabalhando conosco, e tivemos alguns contratempos internos do clube, né? E resolvemos voltar agora com esse novo projeto de olaria renovado, um novo gestor de campo, né? Então a gente está voltando e é uma alegria muito grande ver a organizada firme, forte, e a Web Rádio Jovem Olaria voltando e o Olaria trilhando nos seus campos aí, treinando forte também com uma preparação. Então, Caio, quer dizer, tá vendo uma junção de força, para tudo possa crer que o Olaria venha subir. A gente está com uma expectativa muito grande de todos os setores, rádio, torcida, campo, monitoramento, associado que, mesmo com a dificuldade de entrar no clube, sempre tem um ou dois que conseguem dar uma fugidinha para poder dar uma... Né? Então, quer dizer, a ansiedade existe, não só da torcida, mas dos seus associados, dos seus diretores, dos seus gestores que estão aí no campo. E a gente aguarda com muita ansiedade esse começo de campeonato, que o Olaria possa estar voltando à elite do futebol carioca o mais rápido possível. Show, show. Rapaziada, finalizando aqui, vocês queriam acrescentar alguma coisa? A gente passou por algum tema bacana aí que a gente não falou que vocês queriam acrescentar aí. Se não, só mandar um salve pra rapaziada aí. Cara, agradecer a tua presença aqui com nóis, essa tamo matéria. junto. É muito legal saber conhecer outros estados, agregar valores e pegar com certeza alguma coisa que você escutou aqui, você vai levar como experiência. E assim, é muito legal, parabéns aí pela iniciativa, né? Da hora. Então, rapaziada, finalizando aqui, torcedor Jovem do Olaria, nosso rolê no Rio de Janeiro segue. Fique ligado aí nas redes do campo que vai ter bastante informação. Beleza? É nóis.